E aí, por causa disso, ficou-se muito tempo com a definição que não agradava e que não conseguia se ajustar em todos os ambientes. Próximo. Próximo, Kátia. Em 2016, então, surge uma nova, né, força-tarefa, aí já em relação aos adultos, com a definição de sepse, que foi um marco também importante, porque já que aquele quadro de sepse, que era CIS, com infecção suspeita ou confirmada, não tinha como a gente discernir o quadro que era menos grave do mais grave. Em 2016, começou um estudo tentando novamente a definição de sepse, e aí foi denominado sepsis 3 como um marco também importante, porque para ser sepse teria que ter disfunção orgânica. E essa disfunção orgânica ela teria que ser ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção, tanto suspeita ou comprovada, e que se utilizaria o score SOFA, né? Sequential Organ Failure Assessment. E aí que houve outro problema. Próximo. Esse consenso ele foi baseado em estudos de adultos. E o SOFA, que até tentaram, né, algumas vezes, utilizar em estudos pediátricos, foi muito difícil, porque os sinais vitais do adulto são completamente diferentes dos sinais vitais da criança. As comorbidades do adulto não são semelhantes às de pediatria, e assim por diante. Então, nós ficamos novamente perdidos, né, com a definição de sepse e continuamos a utilizar sepse, sepse grave e choque séptico como 2005. Próximo. E aí, em 2017, a mortalidade ainda tão impactante há tantos anos da sepse pediátrica, na Organização Mundial de Saúde, nessa reunião, houve um apelo da Organização Mundial de Saúde que precisava avaliar tanto a epidemiologia da sepsis como o impacto dessa doença, já que no mundo inteiro ela é de alta mortalidade. E que esses estudos deveriam ter como objetivo meios de prevenção, meios de diagnóstico e como tratar de uma forma eficiente. Próximo. A partir daí, em 2018, a Society of Critical Care Medicine lançou uma força-tarefa para derivar e validar alguns critérios de acesso pediátrico para tentar melhorar essa definição e aí, com a definição, talvez melhorar algum modo, né, de diagnóstico precoce. Como de 2005 a 2018 não havia ainda como cada um chamava de sepse, novamente não sabia como classificar a sepse, se era sepse grave, se era choque séptico, e começou cada um a adotar um pouco. O SOFA, o consenso 2005 misturava com o consenso 2016 e assim por diante. Próximo. Então, há realmente, desde 2018 e 2009, uma força-tarefa, tanto da Organização Mundial de Saúde, como das sociedades de cuidados intensivos, e para operacionalizar essas definições de sepsis. Isso trouxe um modo mais abrangente para que isso acontecesse. E essas definições elas teriam que ter umas considerações muito importantes, já que vários estudos estavam saindo, inclusive o FIST, né, que é tão falado quando a gente soube que líquido, né, também tem dano, e que a gente era, o choque é igual a líquido, muito líquido, e depois, com 2011, o estudo feito na África deixou a gente meio preocupado, porque o protocolo de sepsis era e aí mostrou-se um desfecho ruim naqueles pacientes, um trabalho que tem algumas coisas para serem consideradas, mas chamou a atenção que a gente precisava estudar um pouco mais. Então, esses estudos eles têm que basear tanto na biologia como nas populações pediátricas,
né, que deveriam englobar recém-nascido, pacientes, crianças, adolescentes, pacientes desnutridos, pacientes com comorbidades, pacientes com doença do primeiro, segundo, terceiro mundo, né, que o estudo da África tinha muito paciente com malária, com HIV positivo, então precisa ter um olhar diferenciado. Outro também, o acesso, né? Tem que ter um acesso facilitado e o recurso mínimo possível para ser abrangente, já que a sepse pediátrica é de um impacto muito grande no mundo inteiro. E principalmente a epidemiologia, né? E o protocolo é como um estudo clínico muito bem feito para que a gente possa melhorar essa condição da sepse. Bem, isso é um desafio, né? Pensar em todos esses problemas e tirar uma definição, uma diagnóstica, um tratamento é ainda um desafio muito grande. Próximo. Então, a partir aí veio a epidemia e nós ficamos, né, com essa definição, que sepsis realmente é uma doença potencialmente fatal, é uma resposta inflamatória exagerada do organismo que lesa seus próprios tecidos e órgãos e ameaça a vida, né? Então, é uma disfunção orgânica ameaçadora de vida. Então, nunca vai ser uma infecção não complicada. Sempre ela vai ter um risco de complicação e de morte. Próximo. Então, a partir de então, né, 2019, depois das sociedades e da Organização Mundial de Saúde alertar para se ter uma avaliação um pouco melhor da sepsis, 35 especialistas em cuidados intensivos, emergência, neonatologia, pediatria, enfermagem, pessoal da TI, e pesquisadores e estudiosos de saúde pública de 12 países e 6 continentes toparam, né, essa força-tarefa de definir o que seria sepsis pediátrica. Próximo. E entre esses 35 especialistas, nós temos 2 pessoas do Brasil, que é o Cláudio Flauzino e a Daniela, que são pessoas muito estudiosas, nos representou esses anos, né, esses últimos anos, na Society Critical Care of Medicine e na Organização Mundial de Saúde, participando ativamente. Inclusive, alguns slides dele é da Daniela, dessa minha aula, e a gente tem um grupo e a gente acompanhou o trabalho desses dois nessa força-tarefa bem desafiadora. Mas nos orgulha de ter 2 brasileiros dentro desse grupo. Próximo. E aí, como é que foi esse estudo? Foram 3 etapas. Uma foi uma pesquisa global, que mandaram um questionário para os profissionais de saúde que trabalhavam em urgência, cuidados intensivos, todas as pessoas que trabalhavam, que poderiam cuidar de pacientes sépticos, e perguntaram para eles como é que eles definiam sepse, em que se baseavam sinais clínicos, laboratório, como é que eles estavam tentando definir os quadros de sepsis que provavelmente teriam um desfecho mais complicado ou mesmo risco de morte. Essa pesquisa foi respondida por 2.835 profissionais de saúde que tratavam de crianças. É muito importante dizer isso, porque pela primeira vez nós temos uma definição que toda a base dele é muito robusta, porque foi baseado somente em profissionais e em pacientes pediátricos. Uma segunda tarefa era a revisão sistemática e meta-análise de tudo que estava saindo de estudos sobre o que é sepse, como defini-la, o que tem de sinal vital, de dados laboratoriais básicos, para que se tenha uma força maior de definir sepse em qualquer lugar que se esteja. E uma terceira etapa, que é um estudo de validação desses dados, que é um processo muito
muito difícil até de entender, porque é um processo de consenso de Delphi, é um processo de validação estatística bem formulado, e que, além disso, além de passar por essa validação e esse processo todo de, de, de estatística bem forte, né? Ele também teve esse encontro desses 35 especialistas para tirar as dúvidas e também para ver se aqueles dados que estavam sendo encontrados, todos concordavam. Se todos não concordassem, ia para nova reunião para que fossem debatidos aquelas coisas, aqueles itens que estavam sendo mais fortemente discutíveis entre os especialistas. Além disso, todos deveriam concordar, mais de 90%, que aquilo era realmente importante. Próximo. Então, são 3 etapas bem definidas e bem fortes, vamos dizer assim. Então, esse primeira etapa, que era o questionário para os cuidadores, né, vamos dizer assim, das crianças com suspeita de sepse, as respostas mais frequentes vieram da América do Sul e da Ásia. Os pacientes, a maioria foram crianças, mas tinham neonatos, pessoas que cuidavam de recém-nascidos. 48% eram países de médio recurso, 38% de alto e 14% de baixo recurso. Inclusive, o Brasil também respondeu sobre isso. O que seria importante para definir sepse pediátrica? Próximo. E aí, o que se viu? O que se viu é que os sinais vitais anormais e uma evidência laboratorial de inflamação e de microbiologia positiva foram os critérios mais utilizados nesse estudo, por a grande maioria dos cuidadores, né, dos médicos e da emergência e cuidado intensivo. Então, o consenso de 2005 ainda era muito útil, né, sepsis, que muitos usavam, mas tinha uma grande dificuldade, porque quando dizia que era sepsis, abria-se um protocolo pesado e às vezes difícil de fazer, e na realidade muitos não eram sepsis, e aí ficava aquela descrença naquele poder de definição de cada caso. E aí 70% acreditaram que o termo sepsis, ele devia realmente, depois do consenso de 2016, de sepsis 3, a sepsis realmente deveria ser ligada à disfunção orgânica. E aí deveria mesmo, essa disfunção seria ameaçadora à vida para que fosse chamado de sepsis e não caísse tantas vezes nos casos que era SIRS, e às vezes nem infecção tinha. Próximo. Por que surgiu tudo isso? Porque na hora da discussão desses questionários e saber o que era sepsis, o que não era, havia muita dúvida. Por exemplo, um paciente com pneumonia em ar ambiente não tinha disfunção orgânica, mas se você colocasse na definição de 2005, ele era sepsis, né? Mas era uma infecção que não complicada e que às vezes, né, na grande maioria, nem precisava internar. Então, que sepsis é essa? E o sepsis com necessidade de algum, por menor que seja a concentração de O2, é uma infecção, lógico, mas não tem uma disfunção orgânica que ameaçadora a vida, mas é sepsis. Então, assim por diante. E os casos graves, de choque séptico, tudo era nesse bolo aí, né? E aí havia uma grande necessidade de definir melhor o que é sepsis. Próximo. Então, além de tudo, há uma dificuldade em certos serviços, em certos países, em certos locais. Então, tem que diminuir a chance de erro ou de se gastar mais num lugar pobre, né, de pouco recurso. E outra coisa, ser um diagnóstico mais fácil e mais rápido à beira do leito, em qualquer lugar que esteja.
Com testes laboratoriais pode até ser, mas tem que ser básicos, para ele ser acessível em qualquer lugar. As definições que eram até o momento de 2016 eram totalmente inadequadas, vistas pela grande maioria dos entrevistados. E a palavra sepse não era unânime entre eles o que é sepse e o que não é. Só que todos acreditavam que sepse realmente é uma doença potencialmente fatal e que seria necessário ter realmente a disfunção orgânica para ser chamado de sepse. Próximo. Então, ficou-se que foram 3 grupos. Esse grupo perguntando como é que os médicos, as equipes tratavam sepse em vários países do mundo, né? E, do outro lado, um grupo para fazendo levantamento da literatura para que houvesse uma meta-análise bem rigorosa e bem mais potente. Então, foi muito interessante, que foi baseado, olha só, em 154.674 pacientes pediátricos, e foi colocado todos esses estudos dentro de um diagrama de prisma, que é um tipo de meta-análise, para que fosse identificado sinais vitais, exame físico ou laboratoriais para que ajudasse a entrar na definição de sepse. Próximo. Essa meta-análise ela tinha uma estrutura conceitual que deveria ser seguida, né? Teria que ter uma infecção, com a suspeita dessa infecção menor que 24 horas, teria que ter disfunção orgânica. Essa disfunção orgânica teria que ser ameaçadora de vida, né? E o desfecho primário é a mortalidade hospitalar. Então, essa era a estrutura conceitual para que se buscasse em meta-análise o que seria isso, o que poderia ser isso em matéria de definição. Próximo. E aí foi bem interessante, porque esse desenvolvimento e validação desse critério utilizaram esses pacientes em 3 milhões, quase 3 milhões e 700 mil crianças menores que 18 anos, e foram excluídos recém-nascidos. E outra coisa, como era infecção menor que 24 horas, foram excluídos também pacientes com CEP relacionado à assistência à saúde, tá? Então, 3 milhões e 700, quase, crianças, elas foram avaliadas, sendo que 3 milhões e 49, elas foram avaliadas pelos sinais que indicavam sepsis ou não, ou aqueles que tinham desfecho ruim, né? E a disfunção orgânica, o que apontava, né? O que era a disfunção orgânica? A mortalidade foi de 1,2%. E depois eles pegaram esses dados que foram fortes em matéria de estatística e aplicaram em quase 600 mil crianças. Então, na realidade, tudo isso que a gente está falando hoje foi baseada na avaliação de 3.630.753 crianças, né? E a mortalidade também nesse teste de validação foi de 1,2, e esse que era o desfecho mais importante para se avaliar. Próximo. Então, baseado nesses dados todos, onde foi realizada esse estudo? Foram em 10 centros, sendo 6 de alto recurso e 4 de baixo recurso. 6 eram dos Estados Unidos e os outros 4 eram Colômbia, Bangladesh, Quênia e China. Então, envolveu tanto recurso, né, países de alto recurso como de baixo recurso, também fortalecendo essa definição. Próximo. Os passos, então, dessa modelo Delphi, eu não vou aqui descrever, porque eu não entendo, né,
esse tipo de estatística, mas é uma estatística se tem forte proposição para que a gente avalie bem, e ainda mais só de criança, foram criadas em quatro passos, né? Uma foram identificar os melhores subcomponentes da disfunção orgânica nas primeiras 24 horas, depois criou um modelo de sepse usando essa abordagem de Machine Learning, traduziu o melhor modelo para a pontuação inteira e selecionar limiares binários para novos critérios de sepse, choque séptico. E o que aconteceu? Próximo. Surgiu, então, depois dessa avaliação toda, principalmente depois da estatística, dos dados obtidos, do que foi dito em questionário, o que foi encontrado nessas crianças, o que foi validado nas 600 mil crianças, surgiu, então, os componentes de melhor sensibilidade para diagnosticar, definir sepse e o melhor valor preditivo. Então, foram 8 componentes no critério REACH e 4 componentes no critério LASSO. Depois que fizeram toda essa avaliação desses componentes, por que foram de 8 para 4? Tanto quando eles usavam os 8, que era cardiovascular, sistema cardiovascular, respiratório, sistema de coagulação, neurológico, renal, hepático, endócrino e imunológico, ou quando eles utilizavam somente cardiovascular, respiratório, coagulação e neuro, eles viram que a sensibilidade e o valor preditivo era praticamente o mesmo. Então, para facilitar, optou-se pelos componentes de 4 disfunção orgânica, até para facilitar em todos os locais que fosse utilizado. Aí foi para a preferência dos especialistas e, depois de muita discussão, ficou também pau a pau, né? Aí a aceitação e a preferência dos especialistas, né? nas reuniões de discussão. Então, deveriam depois responder se esse critério ele podia ser usado tanto em local de alto recurso como de baixo recurso. E aí foi respondido em 97% que sim, quando se utilizasse esses 4 subcomponentes. Houve muita discussão, a Daniela e o Cláudio disse que foi assim, principalmente o sistema renal, né, que a gente está tão acostumado, quer dizer, vocês vão ver que é uma coisa, facilitou, ficou um pouco melhor para a gente definir sepsis, mas isso não quer dizer que o paciente não vai ter disfunção renal, disfunção hepática, nada disso. É para facilitar nessas primeiras 24 horas, saber que aquela criança é potencialmente fatal. E facilitar essa definição para saber realmente quem é sepsis e para triar um pouco melhor o que fazer com essas crianças e comparar no futuro com os estudos de ensaio clínico. Tá? Então, optou-se pela melhor sensibilidade e valor preditivo positivo, todos os 2 sistemas são bons, sendo que com 4 disfunção orgânica é mais fácil, é menos problemático do que com 8. Sendo que, se você quiser fazer um estudo de sepsis, a sugestão é que use os 8 sistemas. Próximo. Quando eles... Não, volta mais um. Isso. Quando eles avaliaram esses scores, eles foram avaliar, separaram países de alto recurso de países de baixo recurso. Quando eles foram comparar, eles tomaram assim, um susto mesmo, porque olha a diferença entre a presença da infecção da sepsis no alto recurso, de 0,7%, de 4,9%, com a mortalidade de 0,7%, quando compara com os países pobres,
quase 30% de sepsis, e olha só a mortalidade, de 3,6%. Quando você tem sepsis com disfunção orgânica, já colocando o score de Fênix maior ou igual a 2 pontos, aí você foram avaliadas aquelas crianças dos estudos e viram que apareceu em 7,1% das crianças e a mortalidade foi para 7,1%, enquanto que no país pobre é 5,4%, e a mortalidade, quer dizer, foi até semelhante à incidência, mas olha a mortalidade, 28,5%. E assim por diante. Quando a disfunção orgânica é de um órgão remoto, que é pior do que do foco primário, o que eles viram? A mortalidade é muito maior, de 32%. E em relação ao choque séptico também, a mortalidade nos países pobres é bem maior. Então, isso sugere que nós temos que ter uma definição e um olhar mais debruçado para os países de baixo recurso. Próximo. E isso resumiu nisso aí. O que eu disse, o risco de morte é bem maior em países de baixo recurso e a mortalidade total também. Quando eles compararam o score de Fênix versus o score que foi feito em 2005, o score de Fênix continua dando melhor sensibilidade e valor preditivo. Tá? O score de Fênix de 4 é de 4 sistemas. Quando fala score de Fênix de 8, são de 8 sistemas. Próximo. Em relação à disfunção orgânica remota, também foi testado e a mortalidade também é bem maior, né, do que com foco primário, tá certo? A mortalidade, em geral, também é maior. Então, mas para o score de Fênix, tanto a disfunção do foco primário, em sítio primário, como remoto, eles são têm o mesmo peso na definição, mas a gente sabe que de foco remoto o risco é maior de morte. Próximo. Por exemplo, uma criança com meningite entra em insuficiência respiratória. Então, essa disfunção orgânica remota, que não é do sistema nervoso, é de pior prognóstico. Então, aí está o consenso, né, os critérios de consenso internacional para sepse e choque séptico em pediatria, publicado dia 31 de janeiro de 2024. Próximo. E os 35. Então, ficou o seguinte: o diagnóstico de sepse é realmente operacionalizado, tá, gente? A gente vai usar, ter um pouco mais de força, né, de saber que aquele quadro é séptico, quando 2 ou mais pontos no score de sepsis for apresentado. E se um desses pontos for no cardiovascular, então passa a ser chamado de choque séptico, tanto de foco primário como de foco remoto, entra tudo no mesmo jeito. Próximo. E tá aí, então, o score de Fênix, chamado score de sepsis de Fênix, com seus parâmetros, seus 4 disfunção orgânica, nós vamos ver cada uma delas. Próximo. Aí está em inglês, mas aí eu vou deixar isso aí que já está em português. E vamos passar um por um para vocês verem como ficou. Próximo. Bem, então, sepsis, a partir de hoje, é uma infecção suspeitada ou confirmada, e o score de sepsis de Fênix é maior ou igual a 2 pontos. E de choque séptico é uma sepsis com maior ou igual a 1 ponto no sistema cardiovascular. Próximo. Essa é a definição a partir deste ano. Então, como é que a gente pontua o score de Fênix? Quando for no sistema respiratório, cardiovascular, coagulação e neuro, são os 4. Então, o respiratório, você só pode pontuar de 0 a 3 pontos. Quando o paciente está em
com a saturação maior que 97%, não se faz respiratório, porque ele não tem esse sinal de disfunção, ok? E por que foi usada a saturação sobre FO2? Porque é fácil. Hoje, em quase a maioria dos serviços, a gente tem um oxímetro, se não tiver, pelo menos médio, tem no bolso, né? Então, hoje é mais fácil você ter do que ter uma gasometria. Mas isso não quer, e muitos locais já tem gasometria também. Então, mas para facilitar, em qualquer lugar que você esteja, com o seu saturímetro no bolso, você pode pontuar o sistema respiratório. Então, dependendo da relação saturação FO2 ou PaO2 e FO2, você vai pontuando no máximo 3 pontos, ok? Em relação ao cardiovascular, são 0 a 6 pontos, sendo que um deles já é chamado de choque séptico. Mas o que pontua no cardiovascular? Você pontua lactato, uso de droga vasoativa e pressão arterial média. Se você tiver pressão arterial média invasiva, tudo bem. Mas se não tiver, você vai utilizar a fórmula de PAM igual a pressão arterial sistólica sobre 3, mais 2 vezes a pressão arterial diastólica e tudo isso sobre 3. E aí vai chegar a essas PAs e pontua 0, 1, 2 ou 3 pontos, ok? E o lactato tem que tomar cuidado porque em muitos locais não é milimol por litro. Então, se for miligrama por decilitro, tem que dividir esse valor por 0,111 ou multiplicar por 90, ok? Outra dúvida era que o lactato, houve sempre muita discussão qual era o cutoff dele para dizer que o paciente estava em sepse, e isso já tem sido discutido há muito tempo, e ficou então com o limite de 5 milimol por litro. Ele pode ser tanto venoso como arterial, tá? E pontuação de 0 a 6 pontos. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que não existe ainda uma PA que eu considere normal, ótima, para se alcançar. Ah, será que é no percentil 20? Será que é no percentil 50? A gente não sabe até hoje a pressão arterial média excelente para casos de sepse e choque séptico. O que a gente sabe é que a gente tem que estar sempre acima do P5, né? E aí existem alguns estudos que sugerem P5 e P15, tá? Mantendo, lógico, a perfusão normal, tá bom? Então, a gente não pode deixar o paciente abaixo, com pressão abaixo do percentil 5, ok? Próximo. Então, ficou fácil, né? Pela cardiovascular. Em relação à coagulação, são 0 a 2 pontos, e aí entra realmente agora os exames. Né? Antes eu falava lá no choque séptico, lá no PAUS, você só colhe hemograma cultura, faz antibiótico, mas agora a gente tem que fazer hemograma cultura, dedímero e fibrinogênio. Né? Então, são os 3 exames que entraram junto com o RNI para avaliar a parte de distúrbio de coagulação e disfunção da coagulação. Então, é 1 ponto cada, mas só pontua até 2, ok? Isso, na realidade, plaquetas, né, vai ter em muitos lugares, mas o dedímero e fibrinogênio não vai ter em todos os lugares, mesmo no Brasil, né, que cada estado parece um país diferente. Então, mas pelo menos as plaquetas e o RNI, muitos já fazem, né? Mas nós vamos ter que agora pedir plaquetas, já fazia com o hemograma completo, mas RNI, dedímero e fibrinogênio, ok? E o neurológico entrou, então, a escala de coma de Glasgow e as pupilas, que já faz parte da escala de coma, mas lembrar das dificuldades da escala de coma de Glasgow abaixo de 2 anos, e lembrar que tem que fazer uma correlação, que eu vou mostrar para vocês. Próximo. Então, esses são os sistemas de 4. Aí está a escoma de
de coma de Glasgow, lembrar que menor que 2 anos precisa se avaliar um pouco diferente da criança, mas mesmo assim a gente consegue pontuar até 15, tá? Próximo. Então, ficou assim os sistemas, né, os 4. A infecção hoje, então, é sepse, com infecção com score de Fênix maior ou igual a 2, e o choque séptico seria sepse com ponto no sistema cardiovascular. Qualquer ponto, né? Seja na PA, seja no lactato ou na droga vasoativa. Próximo. Então, quero falar uma coisa que é muito importante. Nós estamos diante de uma definição robusta, porque foi baseada agora tanto em especialista pediátrico, como em estudos com crianças e com um grande número de crianças, mas é uma definição, não é uma triagem. Infelizmente, esse grupo não conseguiu, né, fazer definição e uma ferramenta de triagem. Então, a triagem da sepsis continua a mesma, é o uso do pulse, tá? E vocês vão ver, com 2 casos que eu trago, que nós não vamos mudar a nossa conduta. O Surviving Sepsis Campaign 2020 continua a mesma coisa. O que vai mudar é a definição, que agora a gente tem como dizer que aquilo realmente é sepsis. Fora a sepse neonatal e fora a sepse relacionada à assistência à saúde, ok? Então, é bom que fique bem claro isso, porque há uma confusão, né, de triagem e definição. Não, triagem da sepse não entra a palavra definição da sepse, ok? Outra coisa importante, não se usa mais SIRS para a definição de sepse, e não se usa mais sepse grave. Então, esses 2 termos para a definição da sepse foram substituídos, vamos dizer assim, né? O que a CIRS é importante, gente? A CIRS continua importante. Por quê? A CIRS chama a gente para atenção para ser uma infecção. Então, ela pode ser uma infecção? Pode. Ela pode não ser uma infecção? Pode. Mas a CIRS continua sendo uma ferramenta interessante para a gente suspeitar de infecção, mas não mais suspeitar de sepsis. O que vai ter que, né, a gente vai ter que se acostumar com isso, porque a gente mais de 15 anos, né, quase 20, usando o CIRS como sinônimo de sepsis. E agora a gente vai ter que tirar isso da nossa atividade diária, né, cerebral também. Então, é importante que a gente pense nisso, mas que a CIS continua importante para a gente ter uma avaliação do paciente que possa ou não ter uma infecção. A infecção pode ser não complicada ou pode ser uma não infecção. Muito bem, então a criança que não está bem, com suspeita de infecção, quer dizer, está com CIRS, ela tem que ser triada para sepse, né? Se você pensar que pode ser sepse, você trata como sepse. E aí você suspeita da sepse, então você tem que ir atrás da disfunção orgânica, porque para ser sepse hoje, você tem que ter disfunção orgânica, né? E aí, como que você vai procurar essa disfunção orgânica rápida e baseada nos 4 sistemas? Então, você vai usar o score de Fênix com um total de maior ou igual a 2 pontos, aí sim você está diante de um quadro de sepse. Se você tem esse score menor que 2, você vai monitorar e reavaliar esse paciente, porque você suspeitou de uma disfunção orgânica. Então, esse paciente tem que estar sendo reavaliado. Agora, se for maior ou igual a 2, você já preenche os critérios, você vai tratar como sepse, ok? Com necessidade de antibiótico, o suporte orgânico, ver se o paciente, como ele já tem disfunção orgânica, ele tem que ir para um lugar que tenha recurso para isso, né? Se não tiver, tem que ser transferido o mais rápido possível. Então, e aderir ao protocolo, ok?
Agora, se for o score de Fênix maior ou igual a 1 no cardiovascular, então aí é choque séptico, e aí nós vamos entrar no tratamento como outro qualquer do Survivor Septic Campaign. Ok? Próximo. Então, vamos lá no... Eu trouxe 2 casos clínicos para mostrar que a definição é bem bacana, bem interessante, mas que a nossa atuação não muda praticamente, né? Vai mudar no pedido de exame e vai mudar na definição real da sepse, de caso sepse, choque séptico. Então, vamos lá. Caso clínico. 1. Próximo. É uma criança de 8 meses, masculino, com história de febre há 5 dias, que cede parcialmente a antitérmicos, recusa alimentar e dificuldade respiratória. O diagnóstico foi de pneumonia na unidade básica de saúde e foi adotada a conduta de tratamento domiciliar. Chega à emergência após 24 horas desse jeito. Impressão inicial: aparência letárgico, respira rápido e tem acrocianose. Então, o triângulo de avaliação pediátrica nos diz que esse paciente é um paciente grave, ok? Próximo. Então, o que a gente vai fazer? Paciente grave ganha MOV. E vamos para a avaliação primária nos primeiros minutos. Então, a via aérea está pérvia, sem secreção, a parte respiratória, o B, frequência respiratória de 62, com retrações intercostais e subcostais importantes, o MV tem crepitação em base direita, oxímetro de pulso é 90% e é colocado em FO2 de 0,5. Foi colocado um Aventure nele. E aí, no C, a frequência cardíaca está 148, com ritmo cardíaco calculado 2 tempos, bulha não fonete sem sopro, e a PA 90/50. O pulso radial filiforme e carotídeo cheio, e o tempo de enchimento capilar de 2 para 3 segundos, extremidades não frias. Foi calculada a PAM, que deu 43,3. No D, a abertura ocular a dor dá 2, a resposta verbal chora a dor dá 3, a resposta motora retira a dor 4, então a escala de coma de Glasgow foi 9. As pupilas eram de ciocório foi reagente e o destrostíquio de 90 mg por decilitro. No E, a temperatura auditiva era 38, sem lesões de pele ou deformidades. Foi feito acesso vascular e monitoração. Bem, nós estamos diante, então, de um paciente grave, de um paciente que pode complicar e tem risco também de óbito, né? Então, foi colocado o MOV, né? Sendo que, nesses casos, foi colocado um FO2 um pouco baixa, né? Para início. A gente não sabe como é que esse paciente realmente vai evoluir, mas é um paciente grave. É um paciente com suspeita de sepse e com foco primário, né? Uma insuficiência respiratória, provavelmente por uma pneumonia. Próximo. E aí, o sample é isso: febre alta há 5 dias, com recusa alimentar, o diagnóstico foi feito de pneumonia na UBS e estava cansadinho. Nega alergia, foi feito antitérmico, não conseguiu dar um antibiótico prescrito na UBS, nega qualquer HPP passado de doença, tomou um suco de laranja há 4 horas, a última refeição, e o evento que trouxe a emergência, hipoatividade e taquidispneia. Próximo. Então, esse é o sample. Então, pode ser sepsis, quer dizer, tem tudo para ser sepsis, né? Então, vamos lá. Olha que nós estamos nos primeiros minutos, a gente já colocou oxigênio, já fez o acesso, já monitorou e já passou que é sepsis. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente suspeita que é sepsis, praticamente nós vamos fazer o quê? Colher exame, colher hemocultura e fazer antibiótico para doença com foco pulmonar. Próximo. E aí nós vamos fazer o score, né? Então, nós já fizemos o atendimento, a triagem, o atendimento, vi que tinha uma disfunção orgânica pulmonar de foco primário, provavelmente uma pneumonia,
de foco inicial de pneumonia e eu vou ver se realmente agora é sepsis. Mas os exames eu colhi e eu não tenho nenhum. Então, vamos para o respiratório. Quando a gente faz a relação saturação FO2, dá 180. Então, dá 1 ponto. O cardiovascular não tem droga vasoativa, eu não tenho lactato, e eu fiz a PAM, deu 43,3. Então, também 0 ponto. Então, ele não pontua cardiovascular. Próximo. Coagulação. Nós não temos nenhum exame. Neurológico, ele tem o Glasgow de 9, então ele pontua 1, certo? Então, maior ou igual a 2 é chamado de próximo, sepsis, certo? Então, nós estamos diante de um quadro de sepsis. Agora, eu posso dizer por que esse paciente é sepsis, né? Então, vocês viram que os exames não fizeram falta, entre aspas, para eu definir. Só que nós temos que terminar essa definição quando os exames chegarem. Mas eu não deixei de tratar o paciente como séptico. Próximo. Então, os exames colhidos e foram iniciado antibiótico e os exames chegaram, tá? Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, se vocês puderem fazer o ultrassom point of care, que cada vez mais tem substituído o raio-x, tanto na parte de cardíaca, como torácica, como abdominal. Hoje o POCUS, né, é uma ferramenta como se fosse hoje um oxímetro de pulso, né? Então, nós temos que avançar nisso, porque se a gente tiver, hoje o ultrassom point of care, ele entra até na reanimação cardiopulmonar. Então, é interessante que a gente caminhe para isso. A gasometria do paciente está aí, era um 732, PO2 de 70, PaCO2 de 28, bicarbonato de 15, o lactato de 4 millimol por litro, hemoglobina de 10, leucose 15.500, 5% meta, 12% bastões, 55 segmentados, 25 linfócitos, 3 bastões, 0 nefrose, plaquetas 90.000. O TAP com RNI, né, que é o NR, 1,65, fibrinogênio 90 e não tinha tedímero disponível. Então, vamos pontuar novamente. Olha que ele tinha 2 e foi considerado como séptico. Então, agora nós vamos pontuar com os exames. Próximo. Nós temos agora a gasometria. Então, eu posso fazer a PO2 e FO2, que deu 140. Continua na pontuação 1. O cardiovascular, o lactato vem menor que 5. Então, continua 0. A PAM, 0. Próximo. O sistema de coagulação, chegaram os exames. As plaquetas estavam abaixo de 100.000, então pontua 1. E o fibrinogênio estava 90, então pontua 2, que é o máximo, né, para coagulação. Então, aí pontuou 2. E o neurológico já era pontuado de 1. Então, ele passou de 2 para 4, certo? Então, agora eu tenho a definição real que esse paciente é séptico. Mas ele é sepse, porque ele tem uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, que foi uma resposta desregulada à infecção de foco pulmonar, mas não tem choque séptico. E vocês viram que essa definição agora vai servir para quê? O que acontecer com esse paciente depois que for avaliado com 24, 48, até a alta, vai nos dar força de saber que pacientes semelhantes a eles possam ter uma comparação para uma melhor abordagem e um melhor desfecho desses pacientes. Apesar de cada vez mais a gente sabe que a abordagem individualizada é o que tem de melhor hoje, né, em beira de leito. Cada um responde de um jeito. Mas, na grande maior parte das vezes, os pacientes vão se assemelhar em resposta a essa primeira intervenção. Ok?
Próximo. Então, vocês viram que não atrapalhou meu tratamento, minha triagem e minha suspeita. Agora, eu defini em 24 horas que é um caso de sepse. Próximo. O segundo caso é semelhante, vocês vão ver, que é o mesmo bebê de 8 meses, masculino, com febre há 7 dias, que cede parcialmente antitérmico, recusa alimentar, hipoatividade, e chega à emergência desse jeito, letárgico, respira rápido e há com cianose. É um paciente na triagem, na impressão inicial, né, pelo triângulo de avaliação pediátrica muito grave, e todo paciente grave vai para avaliação ABCDE e recebe acesso vascular, monitoração e oxigênio. Próximo. O que nós vamos pontuar aí? Tá do mesmo jeito a parte respiratória, né? Só que esse paciente, ele não tem a ausculta que o outro tinha. Ele só tem taque de espineia e saturação baixa, quer dizer, ele tem uma hipoxemia, foi colocada a mesma coisa, o FO205. Na parte cardiovascular, ele tem um ataque cardíaco sinusal e uma PA de 70/40 com 8 meses. E aí, quando você faz a PAM, dá 34,4. O tempo de enchimento agora é de 5 segundos e as extremidades são frias. Então, para nós, esse paciente está em choque, certo? O D continua o Glasgow de 9, o D Sochic 90 e o continua febril, apresenta febre sem lesões de pele ou deformidade. Então, foi colocado oxigênio, que deveria ter sido de 1, né? FO2 de 1. É um paciente séptico, eu vou fazer o acesso vascular, é um paciente chocado, então eu vou fazer expansão de volume, certo? Então, vamos seguir o tratamento indicado no SUVAI sepsis. Próximo. E aí, vamos ver a história dele, 7 dias, recurso alimentar, meio cansadinho, usou antitérmico, não tem alergia, nega doença no passado, há 4 horas tomou a mesma coisa, e o evento hipoatividade de taque de espineia. Então, próximo, a história é praticamente a mesma. E aí, agora nós já nos debruçamos mais nesse paciente e sabemos que esse paciente é potencialmente fatal, porque ele tem um choque séptico. Próximo. E aí nós vamos, então, saber se realmente ele tem um choque séptico pela nova definição. Então, no respiratório a mesma coisa, ele tem 180, ele ganha 1 ponto, e ele ganha 1 ponto na PAM, que está agora 34,4. Então, ele já é descrito, definido como choque séptico. Próximo. E aí, na coagulação é a mesma coisa, eu não tenho os exames ainda, e no neurológico ele pontua 1. Então, um total de 3 no score de Fênix, mas ele tem 1 no cardiovascular. Então, ele é definido como choque séptico, ok? Próximo. Quando os exames chegam, está aí praticamente a mesma coisa, só que o lactato agora é de 6, e as plaquetas continuam 90.000, o NR1 é 1,65, o fibrinogênio agora é 90, e o dedímero de 1. O dedímero nesse hospital tinha, né? Foi colhida a mesma coisa, hemograma, cultura, lactato, dedímero, fibrinogênio, TAP, e foi solicitado ultrassom. Próximo. Para ver se tinha alguma coisa no tórax. E aí vamos pontuar, porque os exames chegaram, né? Continua a mesma coisa. Desculpa, ali o FO2 é menos 140, que faltou ali. Então, continua 1 ponto. A cardiovascular, ele ganhou mais 1 ponto. Por quê? Porque além da PAM, o lactato está 6 milimol. Então, ele ganhou mais 1 ponto do lactato. Então, ele ganhou 2 pontos no cardiovascular. Próximo. Na coagulação, ele continua com 2 pontos, porque mesmo que ele não... O dedímero dele não está maior que 2, mas mesmo que tivesse,
só posso pontuar até 2. Então, plaqueta abaixo de 100 é 1 ponto, fibrinogênio abaixo de 100 é 1 ponto. Então, ele continua com 12. E o neuro continua com 1. Então, total de 6, mais 2 agora no cardiovascular, definindo, então, e fechando a definição desse caso como choque séptico. Ok? Próximo. Então, essa definição, ela veio para definir mais a miúde o nosso quadro de caso de sepsis e choque séptico, mas o tratamento e a triagem, gente, é a mesma, ok? Então, o tratamento continua, o fluxograma que tem no ILAS, né, ou no Surviving Sepsis Campanha 2020, que também tem na SBP, bem descrito, ok? Próximo. Então, nós continuamos a trabalhar com serviço de saúde, com o TIP, cuidado, né, com cada vez mais a gente tem mais cuidado de líquido, né, a maioria aceita muito bem pelo menos 40 ml por quilo na primeira hora, mas antigamente, como a gente fazia 60 ml por quilo e às vezes até mais, não se faz mais, né, gente? Porque hoje o fenótipo de cada um tem que ser respeitado e a resposta líquido hoje cada vez mais é diferenciada de paciente para paciente. Mas o resto, em locais que não existe o TIP, só se faz infusão de volume se tiver hipotenso, por causa do risco de congestão pulmonar, de intolerância a líquido, de perda líquida para o terceiro espaço e não ter nem ventilação pulmonar mecânica e nem droga vasoativa. Então, isso é para locais, né, de baixíssimo recurso. Aqui no Espírito Santo, eu acredito que a grande maioria não precise disso. Próximo. E lembrar que o paciente, cada vez mais, a gente precisa lembrar do risco de volume, principalmente em alguns pacientes, sejam desnutridos, sejam pacientes com comorbidades diferenciadas, tipo dengue, tipo malária. Então, a resposta, a hipovolemia com resposta ao fluido, ela é cada vez mais na infecção, na sepse, particularidade de cada um. Então, pode ter uma congestão pulmonar, e aí você precisa entubar esse paciente mais precocemente, ou você tem uma perda capilar muito importante, e aí você tem que ter cuidado, porque você faz cristalóide, e o cristalóide, até quando chega em 1 hora, né, ele já só está dentro do vaso 10%, então há uma perda maior para líquido, então cuidado, tem que ser mais lento e menor volume. E os pacientes com hipovolemia clássica, aquela que não aguenta nem 5 ml por quilo e já faz uma insuficiência cardíaca grave. Então, hoje nós temos que ter muito cuidado em volume. A gente geralmente faz 10 a 20 por quilo em 10 a 20 minutos, mas com uma avaliação muito, muito de pertinho desse volume, para a gente ver a resposta desse paciente. Próximo. E cada vez mais se faz uma avaliação de fluxo, pressão e enchimento, principalmente baseado nos sinais vitais, que qualquer um tem acesso, que são os que a gente já faz mesmo, tempo de enchimento capilar, temperatura de extremidades, débito urinário, lactato pode ajudar, a PA, a pressão de pulso, a mecânica respiratória, necessidade de oxigênio, hepatomegalia. Então, a gente tem como a gente avaliar a resposta a fluido, se está intolerante ou não, se está correndo risco de hipovolemia. Porque 33% a 50% dos pacientes vão responder muito bem, vão responder 40 a 60 ml por quilo muito bem. Agora, até 50% pode ter complicações com fluido. Então, tem que ter cuidado, ok? Próximo. E seguir o Survive Sepsis Campaign,
que está em qualquer, tanto no SPP como no ILAS, e naquele choque refratário. A droga de escolha é epinefrina ou norepinefrina, continua a luta, então vai mais pela pressão de pulso, se for estreito, se for alargado. Se você tiver condições de fazer eco em período de leito, ótimo, que te ajuda a avaliar o líquido, né? E naquele choque refratário a fluido e droga é o corticoide ainda. Então, continua o Survive Sepsis Campaign 2020 no tratamento. Próximo. Bem, vamos levar para casa o quê? Então, a definição de sepsis tem por objetivo identificar essas crianças para melhor cuidado clínico, para avaliar comparativamente, né, lá na frente, o que se pode melhorar na vida dessas crianças, a qualidade de vida, a epidemiologia, fazer melhores pesquisas. O SCORE de Fênix desenvolveu uma visão sistemática de mais de 3 milhões de casos de crianças com infecção, então é bem robusta. O termo CIRS não se deve mais ser utilizado em sepse, nem em sepse grave, ok? O critério de sepse de Fênix deve ser de uso mundial. Próximo. E próximo. O termo Fênix foi utilizado por quê? Porque surgiu essa dúvida, né? Porque foi na cidade de Fênix, ou será que é por causa do pássaro Fênix, que depois de 20 anos, né, praticamente, a gente, quase com 20 anos, né, de 2005 para cá, a gente começou a surgir das cinzas, pelo menos na definição, né, que agora é baseado em crianças menores de 18 anos. Não é para se aplicar em recém-nascido com idade inferior a 37 semanas e nem em pacientes com infecção relacionada à assistência à saúde. O novo score é composto desse modelo de 4 sistemas, mas o de 8 também pode ser utilizado, principalmente se for em pesquisa. A disfunção orgânica ameaçadora à vida em crianças com infecção suspeita ou comprovada pode ser identificada em vários locais, mesmo com baixo recurso, né? Com um score pelo menos 2 pontos, vocês viram lá. E a disfunção orgânica remota e o paciente com choque séptico, cuidado. Isso sim demonstrou cada vez mais o risco da morte iminente. Então, que ele tenha que ter um aporte mais rápido a cuidados de saúde mais intensivos e sendo transferido e ter um risco menor. E essa criança deve ser seguida por muito tempo por causa dos riscos que a gente está vendo cada vez mais de eventos pós-traumáticos. Próximo. Então, assim, espero ter dividido com vocês essa discussão, esse estudo que eu li, vários artigos, e conversei com os colegas, conversei para que a gente defina sepsis melhor, mas tendo cuidado de não retardar o tratamento para definir sepsis. Vocês viram que dá muito bem para se ter o cuidado de definir direitinho, mas seguir o PAUS e seguir o Survive Sepsis Campaign. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Norma. Nossa, excelente. Muito, muito, muito bom. E a gente vê que esse score ele veio para mostrar realmente que a gente, às vezes, ali já no início, né, utilizando ali a sistemática do PAUS, né, o triângulo de avaliação, mesmo sem exames, a gente já consegue definir, né, esse paciente com sepse, né, ou com choque séptico, saindo daquela nomenclatura de síndrome inflamatória multissistêmica, né? Então, acho que ficou muito bem explicado, muito bom mesmo. E os casos clínicos, assim, enriqueceram bastante, né? A gente entender melhor como que esse score é aplicado. Muito bom mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem uma pergunta? Vamos ver aqui no chat. Acho que ainda não.
aproveitar, gente, é fixar bem que agora a gente Ou eu, não esgo- pode falar. ou eu esgotei o assunto, ou eu esgotei o assunto, Foi muito ou o bem pessoal explanado, falou, não, chega, chega. foi muito bem explanado. E como a Norma falou, a gente Mas não às vai vezes também falar o sepse a grave, né? pessoa. Pode falar. É, isso aí. Isso aí. Não, gente, não pode usar, não, né, já não podia usar o termo Podia usar, septicemia, né? Pelo amor de Deus, que ainda, ainda a gente escutava. Imagine, agora nem sepse grave, né? A gente pode chamar mais. Então, e já assim, a vai, definição de sepse eu acho que ficou um pouco mais clara, né? Ficou bem mais e a gente já clara, bem parte mais assim, direto, mais identificável, vamos isso, dizer assim. já parte direto, ou a Isso, infecção é isso aí, sepsis ou choque séptico, né? Gente, essa é isso aula vai aí, ficar isso aí. gravada. E aí, assim, ai meu Deus do céu, Oi, pode falar. quando a gente usava CIRS, todo mundo falava assim, nossa senhora, todo mundo tem sepsis, né? Isso. Então agora chegou a definição para a gente não ter mais esse problema. E a gente vê Bom, isso aqui na prática, tá? Porque mas só tem um protocolo que ele é gerado em fluxograma. E realmente você tem uma. Você, quando você coloca a definição de CIS ali, isso dá uma. Aumenta muito o número de crianças que teoricamente teriam sepsis, mas que às vezes ainda não evoluíram para sepsis, né? E agora você tem um critério mais objetivo, né? é isso aí. E baseado em criança, que é, que é Mais a força importante. dele, né? É. Mais importante. Tá bom? Norma, obrigado, tá? Gente, essa aula Eu que agradeço. vai ficar gravada, depois vai para o portal do conhecimento e o nosso protocolo de infecção pediátrica, de sepsis pediátrica, vai mudar utilizando a partir de agora esses critérios que a professora Norma apresentou aqui para nós. Bom, logo vai estar, provavelmente no mês que vem já deve estar rodando no sistema para a gente. Tá. Um Alguém quer abraço, falar alguma Mauro. coisa? Obrigada pela disponibilidade, por atender a gente, pela aula maravilhosa, tá? Muito bem explicada, como eu disse, os casos clínicos assim enriquecem bastante, né? Para a gente ver como que ele é facilmente aplicável, né? E foi muito boa mesmo. Muito obrigada. Tá. Um Parabéns, beijo. Norma. Tchau de você, Kátia. Estou aguardando, hein? Tá, tô lá daqui uns dias. Tá? Tchau. Tchau. Um beijo em todos. Tchau, gente.